A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nesta manhã. Há uma palavra bastante conhecida na Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo número 3, que fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ali, olhando para essa passagem, nós vamos entender claramente, trazendo para a nossa realidade. E aí, quando eu falo da nossa realidade, eu não falo apenas da realidade individual, eu falo da realidade da Igreja Nova Vida de Botafogo. A gente fazer uma análise bem interessante e ao mesmo tempo clara e objetiva. Nós vamos entender que nós estamos debaixo do tempo de nascer, tempo de nascer, tempo de morrer, mas o tempo de nascer uma nova igreja, o tempo de plantar a boa semente, o tempo de curar mágoas, feridas, sentimentos daninhos, tempo de edificar valores morais e espirituais. Eu diria também que tempo de guerrear contra o inimigo, contra a voz interior, para desfrutar da aprovação de Deus e, consequentemente, não somente um tempo de guerra, um tempo de guerrear, mas um tempo de qualidade de paz sobre nossas vidas. E nessa toada, caminhando na estrada da maturidade, eu quero nessa manhã falar sobre adoração, E quando Jesus ele se pronuncia no contexto da hipocrisia, esse era o contexto, a hipocrisia dos fariseus, e ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Nós podemos afirmar, ainda nessa introdução, antes da leitura da palavra que vamos fazer conjuntamente, nós podemos afirmar sem titubear, por isso que Jesus falou dentro do contexto da hipocrisia dos fariseus, de que adoração não é atuação. Adoração não é atuação, Não adianta apenas atuar no momento da adoração, se o seu coração ele não ama aquele que você adora. Adoração não é uma sensação que nós podemos sentir em um culto dentro da igreja. Adoração não está restrita a um lugar específico. Por entender que a adoração ela envolve todo o nosso cotidiano. Logo, não é o lugar que faz a adoração ser verdadeira, mas sim a atitude do adorador. E um culto a Deus sem conexão com a vida diária, eu diria que não passa de um entretenimento espiritual. Linguagem clara. E por isso, eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 4, para lermos apenas um versículo, versículo 23, em que o versículo 24 vai falar também algo parecido, mas eu quero apenas focar no versículo 23 do capítulo 4 do Evangelho de João, e obviamente que nós estaremos falando sobre a adoração, e muito mais do que isso, da verdadeira adoração, que é inclusive o subtítulo na minha Bíblia. Todos acharam? João 4, 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e nosso Pai, graças te damos, Pai, pela Tua palavra. Ela é poderosa, Senhor, a nos mostrar qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade para as nossas vidas. E ela é clara em dizer que só entrarão no reino dos céus aqueles que fizerem a tua vontade.
E nessa manhã, Pai, o Senhor de maneira explícita fala que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Nós sabemos, Deus, que o Senhor é Deus longânimo, é Deus de paciência, é Deus de amor, de bondade, é Deus que espera, Pai, a correção de nossas atitudes e pensamentos e decisões, para que nós possamos nos alinhar à Tua vontade e podermos, Deus, desfrutar de coisas grandes em nossas vidas. Por isso, nessa manhã, Pai, mais uma vez entendendo a responsabilidade deste culto e entendendo, Deus, a importância da Tua palavra, nós queremos, Pai, dar liberdade ao Teu Espírito para poder, Deus, trabalhar em nossas mentes e corações e nos fazer, Deus, alinhar aquilo que o Senhor espera ver em nós. Não argumentos, não justificativas, não barreiras, não dureza de coração, mas um espírito quebrantado de adorador que em espírito e em verdade se achega a Ti. E Deus, o Senhor é Deus que sonda e conhece o nosso coração. Não adianta, Deus, tentarmos esconder a realidade de quem somos. É claro isso para nós. Por isso tenhas liberdade, Pai, para mexer, trabalhar, sacudir, avivar a Tua igreja, Deus, nesta manhã, para que certamente saiamos, Deus, com um comportamento diferente ou fortalecido naquilo que o Senhor já vê em nós, possamos crescer e alegrar ainda mais o Seu coração. Assim, Deus, nós oramos. E nós já Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Eu diria que o povo cristão, quando ora, infelizmente nós temos que trazer algumas condicionantes, verdadeira adoração, sincera santificação, a gente tem que colocar palavras adicionais para chegar aonde queremos levar a igreja ao entendimento. Mas o povo cristão, quando ora, ele sabe pedir muito bem. A estatística mostra de que 95% do tempo gasto na oração, quando o povo ora, é para pedir. Então o povo sabe pedir muito bem. O povo cristão, ele sabe agradecer a Deus, mais ou menos. Mas eu diria que o povo cristão é fraco em adorar o Senhor, apesar de termos sido criados para adorar a Deus. E adoração não é apenas quando cantamos louvores a Deus ou quando glorificamos o Seu nome com palavras ou por meio de orações. Não devemos adorar apenas quando nós vamos à igreja ou quando nós participamos de um culto, porque qualquer atitude que agrade a Deus, eu diria que é um ato de adoração a Deus. Cada atividade pode ser transformada em um ato de adoração quando realizada para quê? Para louvar, glorificar e agradar a Deus. Por isso a Bíblia vai dizer para nós, em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 31, o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E eu pergunto para a igreja nessa manhã: como é possível fazer tudo para a glória de Deus? Eu diria que uma resposta seria fazer tudo como se fosse para Jesus. Porque assim a palavra de Deus também nos diz em Colossenses, no capítulo 3, verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Ou seja, fazer tudo com desejo de agradar a Deus e não as pessoas, incluindo você mesmo.
E esse é o segredo de uma vida de adoração. E sabe o que vai ajudá-lo também a ter uma vida de adoração? Fazer tudo, preste atenção no que eu vou dizer, porque por incrível que pareça, existem pessoas que não estão preocupadas em como Deus os vê, mas fazer tudo tendo a consciência da presença de Deus e mantendo diálogo constante com Deus. Isso vai certamente ajudar-nos no processo de adorar, de uma vida de adoração, fazer tudo tendo a consciência da presença de Deus. Quantas vezes, ou quantas vidas, quantas pessoas, quantos irmãos estão dentro da igreja e não estão nem aí para o que Deus está vendo, para o que Deus está pensando, porque não vê, como eu vejo o Rodolfo, como eu vejo o Rafael, não vemos Deus, e aí não há essa percepção tão aguçada dentro de si. Quanto mais conhecemos Deus, mais apreciamos Deus. Quanto mais apreciamos Deus, mais profunda é a nossa adoração. E quanto mais profunda é a nossa adoração, mais Deus, Ele é glorificado. E eu diria que uma verdadeira adoração inexoravelmente passa, você goste ou não, mas passa pela renovação da nossa mente. Renovamos as nossas mentes diariamente ao limpá-las da sabedoria do mundo, substituindo a sabedoria do mundo pela verdadeira sabedoria que procede da parte de Deus. Nós o adoramos com nossas mentes renovadas e limpas, não com as nossas emoções. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16, nos diz que nós temos a mente de Cristo e não as emoções de Cristo. Temos a mente de Cristo e não as emoções de Cristo. E há apenas uma maneira de renovar as nossas mentes, que é por meio da palavra de Deus. Conhecer a verdade, crer na verdade, manter convicções sobre a verdade e amar a verdade, ou seja, uma verdade que é única, que é exclusiva, que é eliminatória, naturalmente resultarão em uma verdadeira adoração espiritual. Sabe por quê? Porque a doutrina bíblica, ela repreende, ela exorta, ela corrige, ela instrui, ela reprova com o intuito de que haja o quê? Aperfeiçoamento, haja obediência e, consequentemente, estaremos alinhados àquilo que Deus nos chama a fazer e a viver para sermos adoradores. Pelo que eu já falei até agora, já sabemos que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus, porque o versículo na Bíblia diz. Já sabemos que tudo que fizermos devemos fazer para agradar a Deus e não para agradar as pessoas. Mas eu pergunto para a igreja nessa manhã, por que muitas vezes é tão difícil colocar isso em prática? Se nós sabemos pela epístola de Tiago que diz que aqueles que são ouvintes e não praticantes estão enganando a si mesmo. Por que tanta dificuldade em colocar isso em prática? E uma das respostas, ou talvez a resposta mais evidente, e mais clara, e mais prática possível, é porque nós não queremos nos render a Deus. Porque rendição, render-se a Deus implica em entrega, e eu diria mais do que isso, implica em entrega total. Adoração é exatamente isso, render-se a Deus. Mas não queremos nos render, porque isso implica deixar Deus guiar e controlar a nossa vida. Significa abrir mão das minhas vontades para fazer as vontades de Deus. Nós não queremos nos render porque não acreditamos que a vontade de Deus ela é realmente a melhor para nós.
Irmãos, eu estou falando de maneira prática o que é traduzido no mundo espiritual, algo que deixamos de fazer, gostemos ou não. Mas é dessa maneira que Deus vê, ou que nós podemos entender e que eu quero passar para vocês. Não queremos nos render porque não queremos admitir que não estamos no controle das coisas. E esse desejo de ter o controle das coisas da vida é a causa de tanto estresse em nossa vida. Só que, na verdade, render-se a Deus, ele vai além de significar viver com propósito, porque vai nos trazer paz, vai nos trazer liberdade, vai nos revestir de poder, porque problemas e pecados são vencidos em nossas vidas quando nós nos rendemos a Deus. Render-se a Deus não vai nos enfraquecer como pessoas, mas sim nos fortalecer. Como está escrito na palavra, quando me faço fraco é que sou forte. Então não vai me enfraquecer, me fortalecerá. E eu pergunto à igreja também, porque nós precisamos falar palavras práticas e fazer com que a igreja não esteja passiva nesse momento em que é ministrada a palavra de Deus. Eu pergunto, você sabe por que a adoração, né? É importante a gente refletir, por que a adoração atrai Deus? Não é porque às vezes a gente faz determinadas coisas, tudo bem, isso é ótimo, eu vivo pela fé, perfeito. Mas às vezes a gente tem que entender por que determinadas coisas acontecem ou são requeridas de nós. E uma pergunta que eu faço, você sabe por que a adoração atrai Deus? Eu diria que sábios e ignorantes procuram Deus. Brancos, negros, amarelos procuram Deus. Americanos, africanos, europeus, asiáticos procuram Deus. Pobres e ricos procuram Deus. Todo tipo de gente procura Deus. Mas só tem uma classe de gente que Deus procura. E a palavra de Deus nos diz: os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E se Deus fala de verdadeiros adoradores, é porque existem falsos adoradores. E quem são esses falsos adoradores? Adoram sem santidade? Por vezes, ou às vezes, ou muitas vezes com aparência de piedade? Que revelam a atração dominante para os deleites do mundo ao invés de agradar a Deus? Que estudam a Bíblia, mas não têm a obra do Espírito Santo em suas vidas, que leva ao conhecimento e à verdade? Ou seja, a Bíblia nos mostra que todo aquele cujo conhecimento da palavra de Deus não o leva a ter uma nova vida, uma vida nova, que zela pela santidade e evidencia o fruto do Espírito, ainda não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu estou tentando ser o mais claro possível. Não é para te julgar, é para abrir os seus olhos, para que você possa experimentar mais de Deus. Sinceridade, uma palavra que tem ecoado forte no coração do irmão Zema, fala muito comigo sobre sinceridade, uma palavra que ministrei não faz muito tempo e ecoa no coração dele. Mas eu diria que sinceridade sem conhecimento é uma adoração equivocada. Sinceridade sem o conhecimento é uma adoração equivocada. Quantos dizem que temem a Deus, mas adoram outros deuses? Que isso, pastor? Que outros deuses são esses? Bem, o dinheiro é um deles, a carreira é outro, o poder é outro, a fama é outro, e por aí vai. Nas 3 últimas décadas,
Muito tem se falado sobre adoração extravagante. E eu pergunto também para a igreja nessa manhã, o que significa a palavra extravagante? Um termo que não é encontrado na Bíblia. Bem, significa algo que é excêntrico, algo que não faz parte da maioria, algo que se destaca, que vai além do normal. Então, com esse entendimento, eu diria que para uns, adoração extravagante trata-se de algo incoerente. Sobretudo, não me julguem, esperem eu acabar de falar. Sobretudo, quando se vê a espiritualização daquilo que não é espiritual. Quando o concreto é substituído pelo abstrato, onde são comuns declarações ditas proféticas para a conversão do país e proclamações triunfalistas sobre um grande avivamento. Quando há uma ultravalorização do emocional, com choros, gritos, pulos, cânticos espontâneos, por considerar manifestação espiritual somente aquilo que é sensorial e visível aos olhos. Então, uns, com base no significado da palavra extravagante, vão entender ou vão dizer que se trata de algo incoerente, sobretudo quando essas coisas que eu acabei de dizer e que são realidade, infelizmente, estão acontecendo em diversas igrejas infladas. Mas se nós associarmos o significado da palavra extravagante com reverência a Deus, com prostrar-se, humilhar-se diante de Deus, com quebrantamento, né? Eu diria que nós podemos fazer uma leitura positiva da expressão adoração extravagante. Mas ainda, se estiver claro o entendimento de que a igreja existe, não para oferecer entretenimento, não para encorajar vulnerabilidade, não para melhorar a autoestima ou para facilitar amizade, mas sim para adorar a Deus. E aí vamos ter uma leitura positiva da expressão adoração extravagante. Quando eu falo de adoração extravagante, eu falo de uma adoração que vai além do normal, como a própria definição do termo diz. É algo que chama a atenção, sim, das pessoas que estão ao nosso redor, mas que principalmente chama a atenção de Deus, porque a adoração é para Deus. Não faz sentido falar em adoração para os homens. E na Bíblia, nós encontramos um exemplo dessa, podemos dizer, né, ali buscando os textos, uma passagem que fala sobre, ou exemplifica, a adoração extravagante. Apenas ouça. Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do verso número 1 até o verso número 6, tem um texto que bem se enquadra nisso e que certamente você já ouviu. Mas diz assim a palavra: 6 dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Você que é aluno da escola bíblica dominical e que está com o mapa
de Israel bem fresquinho na mente de vocês, né, vai se lembrar ou vai entender que Betânia ficava bem próxima de Jerusalém. E sempre que o Senhor, ele passava pelaquela região, ele fazia questão de passar nessa cidade de Betânia por conta de uma família que lá morava. É claro que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Isso está revelado na palavra de Deus, né? Que fique claro isso. Deus ama todos os seus filhos. Mas existem atitudes que atraem a presença do Senhor, que agradam mais a Deus do que outras. E nessa casa a Bíblia diz que tinha um homem chamado Lázaro, aquele que tinha morrido e que foi ressuscitado. Nessa casa estava Marta, que estava correndo de um lado para o outro, querendo servir Jesus e os seus discípulos. E nessa mesma casa estava Maria, que a palavra de Deus diz que escolheu a boa parte e estava aos pés de Jesus. E por incrível que pareça, essas são as atitudes que chamam a atenção de Deus. O Senhor, ele gosta de estar em lugares onde existem pessoas como Lázaro. Sim, como Lázaro, que morreram para a velha vida, que morreram para o pecado e que ressuscitaram uma nova vida em Cristo Jesus. O Senhor gosta de estar em lugares onde existem pessoas como Marta, com o coração disposto a servir a Deus e fazer o melhor para Deus. Assim também como Jesus, Deus, ele se alegra de estar em lugares como estar próximo de pessoas, ou onde existem pessoas como Maria, com o coração faminto para receber mais de Deus. Esse é o lugar favorito de Deus. Esse é o lugar favorito onde Deus se agrada de estar. Eu quero usar esse texto de João no capítulo 12, exatamente esses versículos 6 que lemos, né, para mostrar para você, né, quero te mostrar que existem pelo menos 3 características da adoração extravagante de Maria. 3 características da adoração extravagante de Maria. A primeira característica extravagante foi ungir os pés de Jesus. Na primeira parte do versículo número 3 está escrito, né? Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus. E aí é importante dar alguns detalhes para que vocês possam entender por que vamos configurar isto como uma característica de adoração extravagante de Maria. Naquela época, não existiam estradas asfaltadas como nós temos hoje em dia. Algumas eram de pedras e a grande maioria era de terra batida. E a maioria, né, não andava de Uber como nos dias de hoje, né? A maioria andava a pé, com sandálias abertas. E os que tinham um pouquinho mais de condições, né, andavam de cavalo, que largavam o quê? Isso, vou falar outra palavra, porque vai ficar gravado. Estrume pela estrada. Não bem que ninguém escutou, mas foi traduzido aqui em tempo real. Estrume, mas é a mesma coisa. Não vamos entrar nesse mérito. Agora imagina o cenário, imagina a situação, imagina, preste atenção, imagina, porque isso é importante. Sandália aberta, estrada de terra batida, poeira, estrume de cavalo e chuvas. Mistura tudo isso, era por onde eles andavam. Então imagina como ficava o pé das pessoas. Por causa disso era comum quando alguém chegava numa casa, o dono dessa casa trazer logo uma bacia com água e uma toalha para limpar os pés. Você não entrava dentro
da casa de um judeu de jeito nenhum sem lavar os pés. E agora eu te pergunto, o que foi que Maria fez? Ela trouxe uma bacia com água e disse para Jesus: Jesus, você pode se limpar? Foi isso que ela fez? Não, não foi. Ela mesma foi lá, ela se prostrou e ela limpou os pés do Senhor, que com certeza estavam muito sujos por conta da viagem. E por que ela fez isso? Porque Maria tinha um coração humilde. Porque ela tinha um coração que reconhecia que Jesus passou a ser tudo na vida dela. E o texto continua dizendo, ainda no versículo 3, o seguinte: ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Presta atenção. Você consegue enxergar a mensagem que Maria ela estava transmitindo para as pessoas que estavam dentro daquela casa? Eu vou ampliar o teu conhecimento. Paulo lhe diz o seguinte em 1 Coríntios capítulo 11, verso 14 e 15. Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. O que Paulo está dizendo é que o cabelo grande do homem simbolizava vexame, e o cabelo longo da mulher representava a glória da mulher. Então, quando Maria se prostrou, ela ungiu os pés de Jesus e ela enxugou os pés com os cabelos. Ela estava dando toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. É como se ela estivesse dizendo assim: Senhor, tudo o que tenho, tudo o que sou, é por causa do Senhor, é por meio do Senhor, é para o Senhor. E isso é sim uma oferta ou uma adoração extravagante. Em segundo lugar, na adoração extravagante, você também precisa ter liberdade. É algo que não pode ser calculado, é algo que não pode ser premeditado. Eu disse que o costume naquela época era o anfitrião da casa oferecer uma bacia com água e uma toalha para o visitante lavar os pés. Só que a Bíblia diz que Maria lavou os pés de Jesus com perfume e ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. E tudo isso por quê? Porque não foi algo programado. Maria não tinha planejado: olha, assim que Jesus chegar na minha casa, eu vou pegar o perfume, eu vou lavar os pés de Jesus e eu vou enxugar os pés dele com os meus cabelos. Não foi isso absolutamente o que aconteceu, mas foi um desejo que brotou no coração dela naquele momento. E isso fala que a adoração, isso nos fala que a adoração também tem o seu lado espontâneo e não mecânico, espontâneo e não estratégico, espontâneo para Deus e não para os homens. Paulo certa vez disse, em Gálatas no capítulo 1, verso 10, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo Jesus, disse Paulo com imensa sabedoria. Espontâneo, sim,
mas que não interfere com a ordem do culto. Portanto, é importante lembrar que o Espírito ele está sujeito ao profeta. E nesse sentido, não existem línguas estranhas sem controle. O Espírito Santo ele continua sendo educado. Ele não é espírito de bagunça, mas é espírito de ordem, de decência e de zelo na casa de Deus. E uma terceira coisa que Maria naquele dia fez foi que ela ofereceu algo de valor para o Senhor. Nos versículos 4 e 5, que lemos, está escrito o seguinte: mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para atraí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? 300 denários era equivalente ao salário de 300 dias. Um dia de trabalho, um denário recebido. E eu diria que, como já o próprio texto diz, muito precioso, era uma quantia de alto valor, ao ponto de Judas Iscariotes dizer, né? Por que você não vendeu este perfume e deu o dinheiro aos pobres? Um hipócrita. Eu diria para a igreja que todas as vezes que você oferece algo de valor a Deus, todas as vezes que você adora a Deus de maneira extravagante, vai ter um Judas, ou terão alguns Judas, para querer te condenar, para falar que é desperdício, para falar que não precisa de tudo isso. Sabe por quê? Porque toda igreja, na sua história, tem o seu Judas Iscariotes. Toda igreja, na sua história, tem o seu Judas Iscariotes. E quem é esse Judas Iscariotes? Aquele que é questionador, insatisfeito, aquele que tem uma palavra pronta do tipo não concordo, aquele que tem suas próprias ideias, que acredita que o pastor ele não está sendo orientado por Deus, que é guiado pela hipocrisia, falsidade e falta de fidelidade. E acreditem, igreja, acreditem, Judas Iscariotes, acreditem, Judas Iscariotes era um pregador do Evangelho. Mas ainda ele tinha recebido o dom de curar e exercer autoridade sobre demônios. Lucas nos conta isso, no capítulo 9, verso 1 e 2, que Jesus chamou os 12 juntos, e isso incluía Judas, e deu-lhes, abre aspas a palavra, e deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então, com base nessa palavra, eu afirmo que Judas Iscariotes, ele era um pregador do Evangelho, era alguém que tinha recebido o dom de curar, exercer autoridade sobre os demônios. Vejam, igreja, líderes de ministério, pastores aqui presentes, envolvimento ativo no ministério é algo bom e maravilhoso, mas não é em si mesmo garantia de saúde ou vida espiritual. Judas era usado por Deus, mas quando ele decide roubar da bolsa de dinheiro coletado, mantendo o pecado em segredo, Satanás entrou nele. Porque os pecados não confessos abrem a porta para a manifestação de Satanás. Como eu disse, todas as vezes que você oferece algo de valor a Deus, todas as vezes que você adora a Deus de maneira extravagante, vai ter um Judas ou terão alguns Judas para querer te condenar, para falar que é desperdício, para falar que não precisa de tudo isso. Mas eu pergunto para a igreja, o que foi que Jesus
disse. Porque isso é o mais importante. O que foi que Jesus disse? Jesus condenou Maria, como Judas Iscariote fez? Não. Ele disse em Marcos, no capítulo 4, versos 6 e 7, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. O que eu vejo nisso é que Jesus, ele considerou como boa ação a atitude de Maria. Para o mundo, a sua oferta, o seu dízimo, o seu tempo numa reunião como essa, o seu chamado é desperdício. Só que para Deus, tudo isso é contado. Tudo isso é tesouro que está sendo acumulado no céu. E eu diria para você que se um dia alguém chegar e te disser que é desperdício o que você está fazendo, eu diria que você pode ter certeza de que você está indo no caminho certo. Sabe de um outro detalhe interessante nessa história? É que para que o Senhor ele fosse ungido por Maria, ela teve primeiro que quebrar o vaso de alabastro. E quando João conta a história, por algum motivo, ele não menciona esse detalhe. Ele apenas diz que Maria tomou uma libra de bálsamo de nardo puro e ungiu os pés do Senhor. Mas quando Marcos ele conta a mesma história, no capítulo 14, verso número 3, ele diz o seguinte: estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. O que eu vejo aqui é que Maria decidiu abrir mão da coisa mais valiosa que ela tinha para expressar o seu amor por Jesus, o vaso de alabastro. Naquele tempo em Israel não havia previdência privada, naquele tempo em Israel não havia INSS, então era comum as pessoas juntarem dinheiro ao longo de toda a sua vida para comprar um vaso de alabastro, a fim de que quando estivessem velhas, essas pessoas pudessem vendê-lo e assim se sustentarem com aquela venda. E é por isso que parecia tão irracional o que aquela mulher havia acabado de fazer. Ela acabara de sacrificar o seu futuro, de pôr em risco a sua própria sobrevivência por amor a Jesus, por entender que ele precisava ser morto para comprar para Deus os que procedem de toda tribo, língua e nação. Maria de Betânia, eu posso afirmar que amou mais a Cristo do que a sua própria vida. E obviamente que ela estava diante de um homem que era homem, mas que era Deus, e que sondava o coração dela. E quão importante é sabermos disto, que ainda que não vejamos, ele vê quais são as verdadeiras motivações dentro de nós. Bom por um lado, se estivermos trilhando o caminho certo, ruim por outro lado, porque parecemos que estamos soltos, como bodes soltos no aprisco, e na verdade Deus está olhando tudo o que nós estamos fazendo. Você entendeu o que Maria está nos dizendo? Para adorar Jesus de verdade, você precisa de um coração quebrantado.
quebrar do vaso de alabastro transmite essa mensagem para aqueles que desejam ser adoradores de Deus. Quem ainda tem o coração duro, fechado, que está escondendo alguma coisa distante, medroso, incrédulo, resistente, teimoso, orgulhoso, seguindo seus achismos, ainda não consegue fluir numa adoração extravagante? A palavra de Deus vai nos dizer no Salmo 51, verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, o Senhor não o desprezarás. Pergunto para a igreja nessa manhã: você sabe qual foi a consequência de toda essa adoração extravagante? 3 coisas aconteceram naquele lugar. A primeira dessas coisas foi que o nome do Senhor foi glorificado. Segundo, o ambiente da casa ficou todo perfumado. A palavra de Deus diz: e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. E por fim, o nome de Maria, que eu acho que está claro para a igreja que nós não estamos falando de Maria, mãe de Jesus, nós estamos falando de Maria de Betânia. O nome de Maria entrou para a história diante de Deus. Hoje, 2000 anos depois, nós ainda estamos falando o nome dela. Mas nós estamos falando o nome dela por quê? Simplesmente porque eu decidi nessa palavra colocar o nome dela? Não. Marcos capítulo 14, verso 9 diz: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então o que ela fez não foi pouca coisa, não foi rotina, porque senão não estaria escrito na palavra, e mais ainda, com um versículo dedicado a ela. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E exatamente isso acontece quando existe um povo apaixonado, com o coração disposto a adorar o Senhor de maneira extravagante, ou seja, com humildade, intensidade e liberdade. Essas 3 coisas vão acontecer. O nome do Senhor é glorificado, o ambiente fica cheio do perfume da glória de Deus, e nós marcamos o coração de Deus. Quando Jesus fala que é necessário que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade, Ele não está nos dando uma opção. Ele está afirmando que é imprescindível que seja dessa forma. Deus procura os verdadeiros adoradores, porque estes veem o que nenhum olho viu, ouvem o que nenhum ouvido ouviu, percebem o que nenhum coração percebeu e recebem uma mente que nenhum outro tem. Assim diz a palavra em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 9: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o adoram em espírito e em verdade. E por isso, eu digo para a igreja nessa manhã:
Seja humilde, como o salmista. Seja humilde como o salmista, que no Salmo 139 disse o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que esteja claro no seu coração o que você e eu somos chamados a fazer e a viver diante dos olhos de Deus. Como eu disse nessa manhã, muitos, o mundo, ou quase o mundo todo, procura Deus, mas Deus procura os que são verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Pai, pelo privilégio de estarmos na sua casa, na sua presença, e sermos, Deus, edificados e ao mesmo tempo confrontados com a tua palavra, que é verdadeira, é poderosa e ela é sustentada pela sua vontade, Pai. Nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, como um Deus que continua sendo o início e o fim de todas as coisas, e um Deus que sonda e nos conhece por inteiro, arranca de nós, Pai, o que não convém, que não edifica, aquilo que não agrada o seu coração. Não são palavras, Deus, vazias, mas estamos falando diante de um Deus que pode todas as coisas num simples estalar de dedos, fazer manifestar esses sinais em nossas vidas. A tua palavra, Pai, não pode voltar vazia para a sala do trono da tua graça, e é uma promessa de que ela não voltará. Por isso, que o teu Espírito Santo esteja, Pai, nos confrontando, esteja, Deus, sedimentando, internalizando essa palavra, para que nós possamos produzir frutos de justiça, frutos de arrependimento, frutos, Pai, que alegrem o seu coração, e que no final de tudo isso vão ainda proporcionar experiência com o Senhor, vão nos permitir ouvir a tua voz, sermos, Deus, alcançados com vitórias, com livramentos, com o melhor dessa terra, Pai. Nós estamos, Deus, caminhando na estrada da maturidade, porque assim o Senhor aprove colocar esta igreja, Pai, neste rumo, nesta direção. E nós queremos, Pai, que essa palavra alcance a igreja como um todo. Continuamos, Deus, orando, batalhando, Pai, no ministério de intercessão e no culto de oração, para que haja uma igreja, Pai, com a mesma disposição mental e no mesmo parecer e no mesmo proceder, com atitudes que sejam coerentes de uma igreja não mais menina, mas de uma igreja madura, responsável, proativa, comprometida, Pai, contigo. E nós bem sabemos, Pai, que não é por força nem por violência, tudo é pelo Teu Espírito que acontece em nossas vidas. Mas nós sabemos, Pai, que os Teus planos não serão frustrados, que aquilo que o Senhor fala vai se cumprir, ainda que o Seu relógio seja diferente do nosso, mas o Senhor é fiel e vai cumprir com tudo aquilo que tem, Deus, ministrado aos nossos corações nesta igreja, Pai. Mas ajuda-nos, Deus, a encurtar este tempo, desde que o Teu propósito, claro, seja cumprido, porque não adianta, Deus, avançar, atropelar os Teus pensamentos e caminhos, conforme a Tua palavra diz, que são muito mais altos e maiores do que os nossos. Mas faz, Deus, encurtar esse tempo, se assim aprover o Seu coração, para que nós possamos, Deus, nos deleitar de coisas maiores, como foi dito nessa manhã, conforme a Tua palavra, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração nesta igreja aquilo que o Senhor ainda tem para fazer em nossas vidas, Pai. Cuida de nós, transforma-nos, aviva-nos, Deus. Ministra, Pai, aos nossos corações. Arranca, Deus, a velha natureza, Deus, que luta contra o Teu Espírito, Pai. Toda voz interior, dania e destrutiva, Pai, sentimentos
ó Pai, que não se coadunam com a Tua vontade, sejam arrancados e destruídos, ó Pai, no poder do nome de Jesus em nossas vidas, Pai. Cuida da nossa mente, do nosso coração, e nos faz, Deus, avançar como bons soldados de Cristo, na estrada, Deus, da disciplina, da obediência, para que tudo vá bem. Assim nós oramos, assim nós oramos, e nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém.